Ele saiu do coma, o meu irmão perguntou, falou, saiu. E como é que ele está? Não, ele tirou todos os aparelhos, quer ir para casa e não quer usar mais remédio nenhum. Escuta, ele não avançou em nenhum de vocês. Não, então está normal, o que vocês querem? Ele é assim. Isso é o normal dele, não tem nada. Ele sabe, pode deixar. Depois ele foi lá em casa para me ver como é que estava, etc. Porque eu estava uma semana já de coma. A hora que eu vim, eu já sabia o que ia acontecer. Agora, outra coisa, eu fora do corpo, descobri quem é que estava com interesse de abrir minha cabeça. Tá. E eu fui ver depois o problema que ele queria fazer, aumentar a casuística. Que o meu era uma coisa boa, porque o meu negócio foi acidente de trabalho. E era justamente a casuística dele de acidente de trabalho. E eu era da gerência. Então, dentro da firma, aquele negócio todo, era um caso, vamos dizer, de coturno, alto nível para ele. Entende como é que é? Ele estava interessado. Agora, ele, depois de uma semana que ele voltou, junto com os especialistas, eu meti o dedo no nariz dele e falei assim, não quero ver você na minha frente nunca mais, tá? Eu vi a sua intenção. Vê se me apareça mais. Eu não vou falar nada para ninguém, só fique entre nós, colegas aqui, que eu não vou dizer nada. Agora, ele também ficou pouco tempo na firma, depois mandaram ele embora, porque viu que ele estava fazendo algumas coisas atrapalhadas, independente de mim. Eu deixei lá embaixo uma matéria na mesa que eu tirei do Spiegel, que eu acho interessante para o senhor ler, que fala justamente desse negócio da medicina atual. Meu caso é o seguinte, eu, desde pequeno, sempre fui pelo princípio da descrença. Não adiantava falar para mim que eu queria era entender. Se eu não entendesse, eu não entrava naquilo. Com isso, eu me salvei de uma porção de bobagem que tem por aí, porque eu não entrava no bico. De nada. Para mim, sempre é na dúvida. Agora, com respeito à saúde, eu sou assim. Por exemplo, ele lá sabe, tem coisa que eu dei contra, mas a maioria não, eu estou de acordo, eu entendi. Tem coisa até que eu mesmo discutia com vocês, né? Ó, isso, assim, 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 até hoje eu sou assim. Agora, por exemplo, na questão, eu perguntei tudo para eles lá, e lá em Belo Horizonte eles me falaram assim, não, esse exame você não tem que entrar na tubulação, não, entrar pelo cano, não precisa. Chegou lá, nem eles não estavam sabendo, que o cara era um especialista que veio de fora, aquele negócio todo, um rapaz muito simpático, muito bom, o médico. Mas tinha que entrar para a tubulação. Eu já estava já com os negócios tudo arrumado, tudo no braço. Mas não entrou. Não, eu falei assim, não, me tira, porque eu não vou ficar aqui. Bobagem, não vou fazer isso não, eu que sei. Porque lá eles não estão sabendo o meu negócio de zumbido na cabeça. O zumbido é o seguinte, ó, eu fecho os olhos assim, ó, se eu ficar quietinho, ó, nesse instante está só, tchim, mais nada. Aí isso é o pouco. Se eu ficar, por exemplo, cansado ou qualquer coisa, isso aí é uma boa coisa para mim, porque é alerta. Então, eu vejo o negócio como se estivesse subindo água dentro de uma tubulação muito grande. Então, aquilo fica assim, mas sem parar. Então, eu noto que eu estou cansado, qualquer coisa. Aí eu deito em decúbito dorsal, jogo energia, me acalmo e durmo. Por causa do processo. Às vezes, por exemplo, quando eu estou trabalhando demais, por exemplo, 7 horas lá no computador, que o negócio às vezes pode me dar isso. E outra coisa, isso às vezes não afeta nada a pressão. Não tem nada que ver. Mas, no entanto, é um processo que mexe com a corrente circulatória. Isso não há dúvida. Você entendeu, então? Entendi, sim. Agora, ó, muita gente que chega aos 70 e aos 80 tem zumbido. Um outro nome que eles falam é tinnitus, ou tinnitus. Tinnitus, que é o outro nome que eles usam. Eu já escrevi sobre zumbido há muitos anos. Entende? Labirintite, daí tem alguma pois coisa é. Também. Agora, labirintite. A maioria das pessoas, numa certa idade, tem isso. Pois é, estou vendo que praticamente a gente toda hora está física, não vai nem no médico. A labirintite, às vezes, ela dá, por exemplo, devido a um processo de resfriado, um estado gripal, uma coisa qualquer, às vezes dá labirintite. É o problema interno aí, as vias aéreas, junto com o processo do ouvido.
Hoje tem outros nomes, em vez de trompa de Eustáquio, tem outros, né? Mas é o antiga trompa de Eustáquio. Hoje eles arranjaram mais outras, sabe? Com a biônica, eles estão arranjando um monte de nome. É o Boliolo, né? Mudou o nome dessas coisas todas. Boliolo foi professor da gente, um grande cara. Agora, junto com aquele outro lá que trabalhou nos nomes da anatomia. Mas você está entendendo, é a trompa de Eustáquio, no caso. Eu, por exemplo, às vezes tenho problema de trompa de Eustáquio. Por exemplo, quando fica muito frio, às vezes tapa um ouvido. Um ouvido, eu fico com mais dificuldade. Então, eu tenho que trabalhar aqui, ó, o processo da mandíbula e articulação temporomandibular. Aí mexe, abre de novo. Tem muita gente assim. Isso aconteceu com... Deve ter mais gente que acontece isso. Isso é quando esfria. O avião dá demais, mas agora eu estou falando aqui, ó, sem avião, sem nada, né? Agora, gente, aqui uma pergunta. Poderia comentar sobre a metapsíquica de Charles Richer e sua dificuldade de admitir a multidimensionalidade, a série X? Olha, o caso todo é o seguinte. O Charles Richer foi um cara que recebeu, acho que não me engano, até o prêmio Nobel, devido ao problema lá que ele examinou daqueles processos dentro de alergia e outras coisas mais. Agora, ele mesmo é que deu certos nomes para as coisas. Então, a própria ectoplasmia foi baseada nisso, que é ectoplasmia, que é fora do citoplasma da célula. Agora, na metafísica, eles queriam trabalhar com a coisa. Ele fez até uma classificação dos fenômenos, ele mesmo. E é muito interessante o nível dele. Agora, ele não teve mais oportunidade, nem chance, mas ele apresentou muita coisa. Foi um dos grandes homens do século XIX para XX. O que eu sei da história toda é esse, de modo geral. Agora, ó, o problema é ler as coisas que ele deixou, os registros dele, tem muita coisa interessante. Uma outra pergunta. Tenho 32 anos e sou professor universitário. Sinto pressão profissional para fazer logo o doutorado. Todavia, percebo já no processo seletivo uma guerra de nervo que me absorve totalmente. Vai ser pior a hora que começar. Como avaliar a prioridade disso nesse momento evolutivo? Quais variáveis avaliar? Olha, eu tenho conversado com algumas pessoas que estão passando por essas agruras. Uma coisa boa é você descobrir um local menos tormentoso, que tenha menos altos e baixos para fazer o doutorado. Tem lugar que é melhor do que outros, tem universidade melhor do que outras. Então, o problema é ver onde é que tem. Uma outra coisa, descubra um local onde o doutorado tenha homens e mulheres no julgamento, no juízo. Se ficar só mulher, você está no buraco. É onde está piorando mais, pelas observações que a gente tem feito. Das pessoas aqui, que aqui ó, nós temos um monte de gente fazendo essas coisas. De modo que escolher uma universidade que não seja tão problemática. Às vezes tem. Eu não vou nomear aqui as que são negativas, porque todo mundo sabe. Agora, tem outras que são menos. Então, o negócio é ir para lá, dar um jeito, se mexer. E observar se, vamos dizer, no julgamento, no veredito das coisas, para o andamento daquilo, se só tem mulher. Se só tem mulher, evite. Arranja um que tem os dois gêneros, homem e mulher no meio, que aí equilibra mais. Isso é uma regra que eu estou dando, que aqui ó, muita gente ainda vai ter que enfrentar isso. Né? Isso é para mestrado, isso é para doutorado. Agora, veja, nesse caso, eu não vou usar a minha expressão, não, tá? Por quê? Eu estou vendo, atendendo um monte de gente, eu me considero extremamente autorizado para opinar nesse assunto. É o contrário. Se me permite a minha observação pessoal, é isso. Tá certo? É isso. Estou usando direitinho a fórmula. Tá vendo? Por quê? Eu tenho atendido muita gente com problema. Já teve pessoa que chegou, a hora que sentou na minha mesa, eu olhei para a pessoa e falei assim, você, por acaso, está fazendo algum mestrado ou doutorado? Estou. Como é que você sabe? É justamente isso que eu vim aqui. Eu nunca tinha visto uma pessoa. Então, há um problema de aura do mestrado e aura do doutorado, que é a pessoa que está sob guerra de nervo. Então, o negócio é ir para o Iraque, é a mesma coisa.
Mesma coisa, Tem outras coisas também. O Afeganistão parece que dá o mesmo nível. Talvez o Afeganistão seja o mestrado, o Iraque seja o doutorado. Agora, outra coisa. Tem gente que eu pergunto, já que você fez o mestrado, você agora sabe como é que é o doutorado. Assim, sabe nada, Waldo. O negócio piora mais ainda depois, tem mais coisa ainda. A pressão que se sente,